Muito bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós estamos seguindo aqui nossos estudos debaixo do tema Solos Christus. A ideia é da suficiência de Cristo para tudo aquilo que Ele se propõe na revelação. A revelação, nós entendemos, é a palavra de Deus na palavra, na Bíblia, na Escritura. Antigo e Novo Testamentos. Cristo se revela aqui e se revela suficiente para a nossa comunhão com Deus, para a nossa salvação, para a nossa representação diante do Pai, para a nossa adoção, para a nossa santificação, para nos conduzir à glorificação, sendo Ele o primeiro a ser glorificado, adiantando-se a nós. Esse é o Cristo revelado na Escritura. E eu estou aqui arranhando algumas das suficiências que Ele representa. Existem inclusive outras tantas. Solos Christus, um dos lemas resumidores de boa parte da teologia que fomentou a reforma protestante, que foi uma reforma, um retorno à forma da palavra de Deus, uma restauração à palavra do Senhor. A reforma protestante não pretendia trazer novidades, e a ideia de que a igreja continua se reformando, uma igreja em reforma constante, não é uma igreja em renovação constante, em inovação constante. É uma igreja que se mantém à sua forma constantemente. É a ideia de restaurarmos a nossa casa. A parede começa a ficar manchada e suja, algum azulejo já está quebrado, alguma lâmpada está queimada, e nós vamos reformar, trazer a forma original. E qual é a nossa forma? A nossa forma não vem da reforma. Na reforma, a forma estava sendo restaurada. A nossa forma vem da palavra do Senhor. Constantemente precisamos voltar à palavra do Senhor e lá nos mantermos. Essa é a ideia de uma igreja reformada em constante reforma. Obrigado, irmão. Muito bem. Aqui então nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Por que nós selecionamos essa carta para esse estudo? Essa talvez seja uma das cartas mais cristológicas de Paulo, se não é a mais. São apenas 4 capítulos onde o apóstolo se ocupa de anunciar Cristo e aplicar a doutrina de Cristo na vida daqueles irmãos. Deixa eu contextualizar rapidamente. Os irmãos que estão acompanhando aqui nossas pregações já devem estar bem informados sobre isso, mas nós, felizmente, graças a Deus, temos contado com pessoas que nos visitam, pessoas que estão acessando aí o nosso canal e pessoas que estão chegando aqui à nossa congregação pela primeira vez. Paulo está preso. Paulo não conhece esses irmãos. Paulo nunca esteve na igreja colossense. Paulo não plantou essa igreja. Mas o plantador dela conhece Paulo. E certamente, muito provavelmente, ouviu Paulo pregando na época que ele pregou em Éfeso. Provavelmente seja esse o contexto em que Epáfras conheceu Paulo, foi impactado pelo evangelho e então conheceu o apóstolo Paulo. Epáfras é de Colossos. Ele volta para lá e planta aquela igreja. E a igreja cresce, de tal forma que Paulo ouve notícias sobre esses irmãos. Versículo 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade e do evangelho que chegou até vós. Paulo ouve boas notícias sobre aqueles irmãos, que eles foram pessoas que creram no evangelho, receberam o evangelho, foram convertidos pela graça do Senhor no evangelho e agora se amam. Eles estão num processo aqui de crescimento. Pelo menos foi esse o início da plantação da igreja. Mas Epáfras viaja mais de 1.500 quilômetros para encontrar com Paulo na cadeia, para dizer: Paulo, preciso de ajuda. A amada igreja colossense está se envolvendo com heresias. Tem saído daquilo que receberam. Isso aqui que eles receberam, a palavra do evangelho. O que estava acontecendo na época ali?
Havia alguns mestres, alguns pregadores, que estavam na mídia, entre aspas, pregando que havia, não que Cristo era insuficiente, mas haviam doutrinas complementares a Cristo. Cristo não era que deveria ser rejeitado, mas não era suficiente. Precisava de algo a mais. E a principal heresia colossense era acréscimo à doutrina da suficiência de Cristo para conhecermos a Deus e sermos redentivamente abençoados, ou seja, abençoados para a salvação. É como se água não bastasse, precisasse de água e mais algumas vitaminas. É como se você precisasse de complementação alimentar. Cristo não era suficiente. Essa era a principal, talvez a mais nociva prática estranha ao evangelho dos apóstolos que estava cercando a igreja de Colossenses, mas não era a única prática estranha. Tinha aqui também retornos ao judaísmo que eu digo, o judaísmo sem Cristo, retornos aos símbolos de culto como se necessários para o verdadeiro culto a Deus, elementos de datas, celebração de épocas e calendários de anjos, para os quais Cristo é a realização, agendas litúrgicas e elementos que significaram apontamento, placas sinalizadoras para Cristo. Sabe quando você está numa viagem e aí você começa a ver as placas? Criança gosta muito de prestar atenção em placas durante a viagem. Eu mesmo gostava muito de ver as placas e tentava entender as placas da GO, por exemplo. GO 037, e depois aqueles números iam crescendo e diminuindo. Eu não entendia muito bem. Cheguei a pensar uma época da infância que ali era a contagem de quilômetros para o meu destino. GO 040, falta 40 quilômetros. Aí vinha depois um outro número, nada a ver, mas eu ficava tentando entender o que eram aquelas placas. E de repente vi uma placa dizendo a cidade a tantos quilômetros. Opa, estamos chegando. Minha mãe e eu apostávamos quando a gente saía de Goiânia e ia para a casa da minha avó, ali no interiorzinho de Goiás, cidade de Uruana, e tem uma catedral católica linda no meio da cidade. E ela apostava comigo um chiclete da marca Plock. Quem veria a torre da igreja primeiro? Eu sempre ganhei, mesmo sendo muito mais baixo do que ela, e mesmo sem conseguir quase que olhar por cima do banco do coletivo, do ônibus que a gente viajava. Ela dava uma facilitada aí para eu ganhar um chicletinho e ficar feliz achando que arrasei. Mas a gente ia vendo aqueles sinais de que estava chegando. Mas o destino não eram as placas. A placa apontava o destino. O destino era a casa da vovó. O destino era aquela mini chacrinha dela que tinha um córrego, o córrego Leão, que passava no fundo. Os pezinhos de café, as mandiocas que eu quebrava e ela ficava muito brava comigo. As facas cegas que eu deixava para brincar. Ali era o destino. As férias escolares. As placas só apontavam que eu estava chegando. Mas esses irmãos estavam voltando para as placas, querendo fazer o acampamento na placa. Férias a 5 quilômetros. Gente, está chegando. Vamos ficar por aqui mesmo. Faz algum sentido? Não. Mas é isso que acontece quando hoje nós fazemos a mesma coisa que os irmãos em Colossos estavam fazendo. Quando você abre a televisão ali, liga a televisão e vê gente cultuando a Deus com turbantes, com berrantes, com a arca da aliança entrando no corredor da igreja e os irmãos adorando aquilo ali. O que é isso? Um retorno à placa que apontava para Cristo. Nessa hora, não é que estão rejeitando Cristo, estão dizendo que precisa de algo a mais. Cristo não basta, eu preciso daquilo que apontava para Cristo também. Essa era uma das coisas perniciosas que estavam cercando essa amada igreja, a igreja de crente, igreja de filhos e filhas de Deus. E tinham outras coisas, uma secularização, em outras palavras, pessoas assumindo e assimilando pensamentos mundanos, no processo de decisão. E isso aconteceu várias vezes ao longo da história do povo de Deus. Deus chama isso de
pensavam conforme as gentes ou os povos vizinhos. Isso aconteceu no campo da teologia, onde eles assimilavam pensamentos doutrinários de outras divindades, religiões. Isso acontecia na moralidade, quando assumiam práticas morais de acordo com pessoas que não foram iluminadas pelo Evangelho. Isso acontecia na prática legal. Isso acontecia em várias formas, em vários setores e de várias formas. Uma assimilação, um sincretismo com a cultura local, a cultura do nosso tempo. Se fôssemos passar uma peneira em nós, na nossa prática financeira, doméstica, nos nossos pensamentos, naquilo que aprovamos, naquilo que reprovamos, o quanto é de acordo com a palavra e o quanto é acomodado à cultura, o quanto está misturado com o conteúdo da mídia, do cinema, dos best-sellers, das novelas, das músicas. Música, inclusive, é para quem nós menos temos filtros. E quer saber de uma coisa? Ensina mais teologia que as pregações. Isso não quer dizer que é boa a teologia, não estou dizendo isso, mas ensina mais. Porque nós estamos lendo, ouvindo, declarando, cantando, decorando. Eu não sou muito bom para decorar música. Lá em casa se passa um carro de propaganda política na rua, a 2 quadras, a Júlia já decorou a música, pode ser a música que for. Pega na hora, decora na hora. Eu vou bem mais devagar para decorar uma letra de música. Acho que não sei música completa nenhuma sequer. Mas a música tem esse poder. Eu é que sou incompetente para isso, mas ela tem esse poder. Ela fica. O professor Josider, na época que a gente estudava hebraico no seminário, ele falava que existia o método mnemônico, né? Você assimila o conteúdo para a prova, aquele conteúdo de memorização, a uma melodia, a uma composição musical. Então você bota aí num ritmo, né? Quem nunca decorou os livros bíblicos com a música? Eu mesmo não, mas alguém deve ter feito. Você decora ali Gênesis do tananana, não é? E tem uma melodia aí. Só que aí certa vez um aluno disse: eu decorei só a melodia, a letra não. Aí não adianta. Mas a ideia é que tem esse poder. A melodia fica. Ela mexe com outros pontos de contato com a gente, que não só a informação seca, preto no branco ali. Você memoriza aquele ritmo, aquela coisa ali, né? As crianças, a gente vai vendo os filhos nossos aprendendo melodias, aprendendo canções. A gente canta com o nosso filho a oração dele: Papai do céu, obrigado. A gente canta ali para ele ir aprendendo aquela musiquinha, aquele corinho ali, que é a oração dele. E ele já, às vezes está com fome, fica irritado, mas ele para escutar aquela música. E é a forma de a gente ensinar ele. É uma forma de memorizar, é uma forma de aprender. Esses irmãos estão aqui agora sofrendo ataques da cultura. O que nós temos ouvido aí? O que temos decorado? Que teologia temos assimilado pelas músicas que ouvimos? Nossos sertanejos, ou mesmo nossas músicas populares, nossa MPB, ou os outros gêneros aí escutados. Queridos, eu estive num casamento recentemente, onde eu tive o desgosto de, com meio de pessoas amadas e muito queridas no meu coração, ter que me levantar e fazer o papelão, mas que eu precisava fazer, de me levantar no meio da festa e me retirar daquele local, em protesto e desgosto pela canção que estava sendo colocada ali, se é que eu posso chamar de canção. Era um funk proibidão, cuja letra não posso sequer mencionar 10% para os irmãos, porque eu não teria coragem de mencionar para minha esposa aquela letra. Pesado, feio, sujo, sequer suscita sensualidade, de tão baixo. Num casamento cristão, depois de termos pregado a palavra do Senhor, orado juntos, pedido a bênção do Senhor, fechado os olhos, votado e jurado diante de Deus,
Parece lúdico, parece brincadeira, parece que não tem nada a ver. Queridos irmãos, sendo bem direto, não é coisa de crente. Agora eu estou indo numa coisa grave, tá? Eu estou indo aqui no diabo vestido de vermelho, com um tridente na mão. Mas não é assim que normalmente acontece, não. Aquilo que entra e fica na nossa casa, que faz parte dos nossos processos de decisão, que é mundano, é muito mais sutil. É muito mais, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É muito mais, o acaso vai cuidar de mim. É muito mais brando. E eu poderia citar algumas músicas que se eu decorasse, lembrasse. Mas os irmãos sabem o que tem escutado. E isso talvez tenha feito parte do seu processo de decisão. Tem feito parte do seu sistema. Seus filmes, suas séries, suas novelas. Quanta sugestão. E isso para pessoas maduras e armadas. E para os nossos pequenos? O que eles têm aprendido? Estou dando esse exemplo para trazer para hoje, para mostrar que o problema da igreja de Colossos é o problema de hoje. Boa parte do que eles estão enfrentando aqui, nós enfrentamos hoje. Problema de mundanismo, de assimilar o pensamento da cultura. Para mim, que sou uma pessoa esclarecida pelo Evangelho, que tem o fundamento na palavra, voltar a certas práticas legalistas e achar que isso aqui é que resolve. Paulo inclusive fala aqui mais na frente, vocês ficam aí preocupadas com o ritual, agora eu fiz as 3, 4 orações que eu precisava fazer, agora então pronto, agora eu fiz aqui. E você tem uma vida tão superficial com Deus, que a hora que você faz aquele ritual ali, você já se deu por satisfeito. Esses irmãos estavam se apegando a práticas de datas comemorativas, de liturgia, de calendário de rito. E Paulo chega a falar o seguinte: isso nada pode contra a sensualidade. Ele diz aqui, versículos 20 a 23 do capítulo 2: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Por que vocês fazem isso segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, parece que é coisa boa, parece que é coisa de crente, contudo, como culto de si mesmos e de falsa humildade e de rigor ascético. Parece que você está sendo agora santo, crente, porque está fazendo essas coisas. Porém, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, seu espírito não está se aproximando do Senhor, você não está tendo mais comunhão com o Senhor para resistir à tentação no dia mau. Isso não está te fortalecendo, não está te nutrindo. Na hora que precisar do seu gás, da sua energia, não tem alimento nenhum aí. Encheu a barriga de pipoca. Eu amo pipoca, mas pipoca não nutre ninguém. Não tem, como diria o pastor Jeremias Pereira, não tem substância nesse negócio. Não enche a gente de energia para participar de uma corrida. Nós precisamos ver e passar um filtro na nossa vida e ver o quanto de nós, o quanto em nós está contaminado, ralo. O quanto os nossos fundamentos estão erodidos, parecendo um queijo suíço, furados, esvaziados, desacreditados, crente sem fibra. Então Paulo escreve uma carta para esses irmãos, atendendo o pedido de Epáfras, o pastor daquela igreja, e diz: graça e paz a vocês, santos irmãos e fiéis. E Paulo então gasta os versículos 3 a 8 para agradecer a vida daqueles irmãos custosos, aqueles irmãos difíceis, aqueles irmãos incompletos. Paulo louva a Deus por vida de pessoas incompletas, e não está aqui recomendando que a gente leve uma vida frouxa, mas ele louva a Deus porque a vida que eles têm com Deus, a vida que eles têm como vida que Deus dá, só Deus podia dar e Deus deu. Louvado seja Deus porque manifestou a graça dele sobre esses irmãos. Louvado seja Deus porque ele começou a obra em vocês.
E Paulo agradece por coisas que agora ele vai orar, pedindo as mesmas coisas. Ele agradece a Deus porque aqueles irmãos receberam o entendimento da palavra. E ele faz isso exatamente aqui no versículo 10. Em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ele agradece porque aqueles irmãos estão frutificando. E ele faz isso aqui ainda no versículo 10. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Ele diz que está orando sem cessar por eles. Ele fala isso aqui também, que ele não cessa de orar por esses irmãos no versículo 9. Ele fala que eles devem viver de modo digno. Ele tinha agradecido o chamado daqueles irmãos para um evangelho digno. Paulo então está aqui agradecendo por aquilo que ele vai pedir, e é o nosso foco hoje. Paulo pede por esses irmãos. Agora pede o quê? Paulo pede para que o prato desses irmãos nunca esteja vazio. Eu lembro a primeira vez que eu participei de um rodízio de churrasco. Eu gosto de churrasco, carne. E a primeira vez que eu fui num rodízio, lá pelas tantas, já maravilhado com aquela fartura, espetos de toda sorte, da parte de um mamífero muito suculento, chegavam à minha mesa, que eu nem sabia que existia num boi. Bife Angus, picanha não sei das quantas, e vinha chegando aqueles cortes todos ali, e eu ia comendo. Lá pelas tantas eu cheguei a ficar incomodado, porque eu percebia que a insistência e a alegria daqueles garçons era tamanha, que eu tinha que comer dizendo não. Não obrigado, não obrigado. Eu não conseguia nem partir que não obrigado. Eu não conseguia nem terminar de esvaziar o meu prato e já vinha mais coisas. E era um bom rodízio. É assim que é um bom rodízio. Um rodízio que te perturba, que não te deixa comer em paz. Em contrapartida, eu participei de um outro rodízio na lua de mel. Nós fomos para uma pizzaria, lembramos ontem com amigos nossos, e deixou a desejar. Tinha um show de piratas lá no meio, e eles paravam de servir a nossa mesa por conta do show, só que não tinha servido antes. Durante o show não serve, e depois do show eles entendiam que já estavam no finalmente. Nem tinha começado aqui. Começou aí, aqui não. E a gente foi embora frustrado, porque mal comeu, pagou caro. Mas ali naquele rodízio de churrasco não foi assim. Os garçons nos perturbavam. O senhor aceita um medalhão? Linguiça, sei lá de onde? Era uma parte do porco com queijo. Muita fartura. O prato não ficava vazio. Eles não deixavam o prato esvaziar. Eu não conseguia rapar o prato. Eu sei que o exemplo não é o mais rico possível, mas pode ser o mais saboroso. Mas Paulo está dizendo o que para esses irmãos? Quero que a vida de vocês não seja vazia. Vocês têm tanta fartura em Deus e estão se esvaziando. O filho está saindo de casa para procurar resto de pão na rua, quando a mãe fez um café colonial à mesa. Essa é a ideia da pobreza que a secularização, o afastamento da palavra causa em nós. Porque temos em nós carências, e Deus as conhece muito bem, apetites e fomes, que só o alimento das mãos dele pode suprir. Que se não formos supridos, nós vamos buscar em outras fontes, como quem bebe água salgada para matar a sede, e jamais nos satisfaremos. Jamais. Vai chegando perto da hora do almoço, as crianças começam a abrir a geladeira, é ou não é? Lá em casa é assim.
Vai chegando mais ou menos na hora da refeição principal, eu começo a abrir uma geladeira, abrir um armário, como se ali tivesse surgido alguma coisa nova da última vez que eu olhei. E aí minha esposa já pergunta: tá com fome? Não vai jantar? Eu lembro da minha mãe nessa hora. Ia dando a hora do almoço, eu abria a geladeira, tinha sempre balinhas, frigels ali de cereja. Meu pai comprava e deixava ali onde coloca ovos. E eu ia pegar uma balinha e minha mãe bradava do fogão com raios, trovões e terremotos: você não vai almoçar? Vou! Eu só quero uma balinha. Aí você não vai almoçar. E eu pensava: o prato de comida é grande, tem muita coisa, a balinha é pequenina, ou seja, menos que uma colher. Para eu almoçar eu dou umas 20, 25 colheradas. Não faz sentido a lógica dela. Mas ela sabia que açúcar causa falsa saciedade, e que nós nos damos por saciados ao comer uma pequenina balinha, e falsamente nutridos. E ela queria que eu crescesse, que eu comesse, que eu ficasse forte. Estou bem fortinho, inclusive. Sucesso da minha mãe. Meus irmãos, esses irmãos estão indo atrás de falsa saciedade. Por quê? Porque deixaram de comer à mesa de Cristo. Começaram a beliscar em outros lugares. Como é que isso acontece na vida de um crente? Esses irmãos são crentes, são gente de Deus, que em algum momento da sua história começaram a deixar e beber de outra fonte. Começaram a parar de comer da mesa de Cristo e começaram a beliscar com outras ideias. Isto acontece quando nós vamos dando lugar. Isso acontece quando nós vamos estando com o estômago vazio e tendo fome fora de hora. Deveríamos ter tomado um bom café da manhã, deveríamos ter almoçado direito, mas não estivemos à mesa para isso. É isso que está acontecendo. Então Paulo ora da seguinte forma, versículo 9 até 14: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Paulo escreve a esses irmãos para lhes exortar quanto a esse chamado, de quem eles são em Cristo. Irmãos, irmãs, Cristo não veio brincar de redenção. Ele veio resolver um problema que era seu e que você não poderia resolver por você mesmo. Nós lemos um texto no início do nosso culto hoje, onde é dito que somos por natureza filhos da ira, que nascemos em pecado, condenados. E se você não está convencido disso, saiba que a Bíblia nos revela que o salário do pecado é a morte, e morte eterna. É contra Deus, inadmissivelmente contra Deus. E agora olha para o seu histórico, olha para o meu histórico. Há pecados aí ou não? E o que é pecado, pastor? Olhe para a palavra do Senhor e veja o que é contrário à sua ideia, à sua revelação. Isso é pecado. Tudo aquilo que vai contra o ser de Deus e a sua vontade. Tem ou não tem no seu currículo? No meu tem. Então eu sou indesculpavelmente condenável. E isso me coloca numa posição de valorizar a obra de Cristo, porque ela é precisamente para me redimir dos meus pecados,
pagar um preço que eu não posso pagar, para que eu tenha vida estando morto nos meus pecados e escravo dos meus desejos. Cristo me liberta, graciosamente me dá isso, e Ele paga o preço com morte. Ele derrama sangue para que haja perdão dos seus pecados, dos meus pecados. Paulo lembra que é isso que coloca esses irmãos em Cristo, a obra do Senhor. É isso que ele vai fazer agora nos textos seguintes. Até o versículo 23, ele vai mostrar sobre quem Cristo é por eles. E aqui ele está orando, e nós vamos gastar um tempo nessa oração. Mas Paulo está chamando esses irmãos ao retorno da identidade deles em Cristo. Como quem diz: irmãos, voltem, porque vocês estão desperdiçando, vocês estão perdendo a abundância da mesa de Cristo e beliscando as lixeiras da morte, ao irem além ou ficarem aquém do evangelho que receberam. Paulo chama esses irmãos à consciência, a autoexame, e faz isso como ele faz em várias cartas, primeiro com um trecho doutrinário e depois com algo extremamente prático, chamando eles à prática, a tomar decisões. E nós ainda estamos na parte em que ele intercede para mostrar a doutrina. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais da doutrina. Mas aqui Paulo está orando para esses irmãos, e eu quero que nós tomemos essa oração como algo para nós, para a gente pensar a nossa vida antes de recebermos a doutrina que vem em seguida. Então Paulo: por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que, olha o que Paulo diz: transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Paulo está dizendo para os irmãos: eu sei que vocês já conheceram a Cristo, mas eu quero que vocês conheçam mais. Eu sei que vocês já frutificaram, mas eu quero que vocês frutifiquem mais. Eu sei que vocês já congregaram, já tiveram comunhão, mas eu quero que vocês voltem a ter e tenham mais. Transbordeis. Paulo, como aqueles animados garçons, não aceitam pratos vazios, não aceita copo meio cheio. Nós fomos chamados para ter vida em abundância, meus irmãos. Deus não está brincando com as palavras. Isso não é conto da carochinha. Ou a gente tem vida abundante, ou não tem Cristo. Ou está se esvaziando, está com o tanque vazio, está deixando de ter comunhão com aquele que veio, prometeu enchimento, preenchimento, abundância. Prometeu que nós transbordaríamos se crerem em Cristo, conforme as Escrituras. Quem lembra o restante? Do teu interior fluirão rios de água viva. Se flui de mim, flui para fora, flui para outros. Essa é a vida daquele que crê conforme as Escrituras. E tem gente famosa aí dizendo que a Escritura não basta, que isso aqui precisa ser relevado. Se não for conforme a Escritura, não tem vida, não tem Cristo. Ele se colocou aqui para que a gente comesse, bebesse dele. Essa é a forma que ele decidiu fazer. Se crer em Cristo conforme as Escrituras, você será bênção para outros. Mas se negar as Escrituras para outros, tu será maldição para outros e morte. Porque rios de água viva é de quem crê conforme a Escritura. Meu papel aqui diante de vocês nesse púlpito, queridos irmãos,
é grave e tremendamente sério. Eu não tenho nada para falar de mim. Poderia até inventar de mim e falar de mim, isso só os mataria. Meu papel é de ser um garçom desse alimento. Como quem serve à mesa uma porção adequada para a ocasião. É isso. Isto dá vida e nos transforma. E Paulo está aqui dizendo: eu quero que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade. E a primeira coisa que Paulo faz é advertir aqueles irmãos que eles estão em perigo. Eles estão em perigo de se acostumarem com o sagrado. Aquilo já não os toca, aquilo já não os impacta, aquilo já não os apetece, que eles então estão beliscando em outras fontes. Ele deixa de se encantar, aquela mulher deixa de se aprofundar na palavra, os programas da igreja, a comunhão dos irmãos, a vida de oração, a leitura da palavra já não é algo tão interessante, já foi em algum momento, hoje não tanto. E isso já é sintoma de doença, de fraqueza, de tanque vazio. E isso vai nos dando parâmetro de autoanálise, para ver se nós também não estamos mancomunados com o mundo ou acostumados com as belezas do Evangelho. E por acostumar, eu estou dizendo que nós já talvez não valorizemos tanto. Aquilo que a gente valoriza, a gente se ocupa, é ou não é? A gente dá um jeito de fazer. A gente arruma tempo para comer. A gente arruma tempo para dormir. A gente arruma tempo para trabalhar. A gente arruma tempo para namorar. Por quê? Valorizamos. Tudo quanto valorizamos, nos dedicamos. Pode ter uma variação ou outra aí, um desequilíbrio ou outro, mas a gente dá um jeito. Se não temos gastado tempo com alimento espiritual, com a nossa vida espiritual, é porque não temos valorizado. Já não temos mais tido afetos. E talvez já não temos dado tanto amor a Deus. Já amamos mais. Hoje nem tanto. E eu não estou falando de sentimento. Estou incluindo eles. Eu estou falando de exercício de amor. Talvez você possa ver aí na sua vida conjugal que você já foi um marido mais carinhoso. Talvez sua esposa já foi mais carinhosa. Hoje nem tanto. Ou talvez, felizmente, o contrário. Mas há oscilação. Há variações. E por que deixa? Ou por que volta? Ou por que começa a ser carinhoso? Prioridade. Valor. Apreciação. Compromisso. Olha quanta coisa séria e profunda envolve o simples ato de cultivarmos o nosso jardim dentro de casa. Paulo está dizendo para esses irmãos: vocês estão seduzidos por esse perigo de desvalorizar o sagrado e as coisas mais importantes. Esse perigo nos cerca, queridos irmãos. Isso nos cerca. Quantos de nós não estamos acostumados, que não valorizamos a hora de culto, não valorizamos a palavra de Deus em nossos lares, no processo de decisão? Quantos de nós não valorizamos a oração para a nossa vida cotidiana? Isso é desvalor. E isto é coisa que crente pode fazer, nascido de novo. Eu lembro que na época da minha adolescência, eu passei um tempo assim, conversando muito pouco com a minha mãe. Ali de pré-adolescência para adolescência. Nada de problema, nada de errado. Mas a gente passava semanas sem conversar. Sentava à mesa, comia. Às vezes chegava tarde da escola, minha mãe já tinha almoçado. Eu almoçava. Hoje, à distância, nós investimos tempo ligando um para o outro. Mesma coisa eu faço com meu irmão, para conversar, sabe o que, queridos?
Nada. Mas para conversar. Para conversar. Aquele tempo de nós 4 vivendo, eu, papai, mamãe, meu irmão e nosso pássaro preto, que veio conosco 13 anos, não volta mais. E eu desvalorizei e desperdicei boas oportunidades. Por que isso aconteceu? Prioridades? Desvalorizações? Ou simplesmente pelo fato de me acostumar com aquela estrutura abençoada de família? Me acostumei. Eu tenho todo dia. Não é isso que a gente fala brincando às vezes, uma frase meio estranha? Ei, não vai dar bom dia não? Dormiu comigo hoje? Por quê? Com quem você dorme você não dá bom dia? Não preciso? Isso já nos mostra que não precisa. A gente se acostuma. Tá tudo bem. Não preciso reafirmar saudações. E o que mais eu não preciso reafirmar? O que mais eu não preciso cultivar? Só por ter a pessoa morando comigo todos os dias. Tem casais aqui que ficaram tempos demais junto nessa pandemia, que já não sabiam mais o que é ter o outro 24 horas por dia do lado. Vi uma piada na internet de um homem com uma furadeira sobre o telhado da casa, fazendo assim, ó, ram, 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 e a esposa dele procurando ele. E ele estava lá fingindo que estava consertando o telhado porque não aguentava mais ficar com ela lá dentro. E ela então acha ele deitado no telhado. Queridos irmãos, onde estamos? Que valor tem o que temos? A nossa busca por coisas diferentes do que temos e a nossa falta de manutenção no que temos, que Deus nos deu, é sintomático e nós precisamos olhar para o nosso coração. E Paulo está falando sobre as nossas ricas bênçãos. Paulo é muito exagerado aqui, viu, meus irmãos? Vocês vão perceber ele falando todo, toda, tudo, toda, plenitude. Ele é exagerado. Paulo não se contenta com pratos vazios. E ele então diz: eu quero que vocês transbordem. E a segunda coisa que Paulo faz é dizer: vocês precisam transbordar para continuar se desenvolvendo. Porque é muito comum percebermos hoje o que estava acontecendo aqui. Irmãos que não querem mais crescer, que não se importam em continuar amadurecendo. Talvez ninguém aqui reconheça isso e fale, mas talvez nossas práticas vão revelar isso. Quando eu não me interesso numa escola dominical, eu estou dizendo que eu não preciso crescer mais, ou não quero me dar ao trabalho de continuar crescendo. Quando eu não me envolvo mais no reino, quando eu não me envolvo simplesmente no reino, eu começo a me envolver, eu estou dizendo que aqui estou, aqui fiquei. E crescimento é algo legítimo e necessário a todo organismo vivo. Se Deus não acrescentar a dia a dia os que são salvos nessa comunidade, talvez estejamos doentes. Porque algo que Deus faz com organismos vivos, seja uma planta ou uma igreja, é dar crescimento. Crescimento natural, não estou falando de nada megalomaníaco, crescimento. Criança quer crescer, e talvez alguns aqui dos nossos pequenos queiram crescer fora de hora, para fazer certas coisas que hoje não podem. Quando eu tiver condição de apertar o acelerador e alcançar o volante, eu vou dirigir o carro do papai. Quando eu fizer 18 anos, tem gente aí que está achando que 18 anos vai vir junto com uma mala de dinheiro, né? Não vem não, viu? Talvez, né? Não sei. Normalmente não. A vida não muda depois dos 18 anos. Se prepare para chegar lá. Viu, crianças? Viu, adolescentes? Se preparem para chegar lá. Não tem nada mágico com essa data.
Mas as crianças anseiam, às vezes, ter mais força para fazer certas coisas. Meu filho, então, ele tem 1 aninho e eu acho que ele já quer fazer muitas coisas que ele não consegue. E ele tenta e se irrita quando ele não consegue fazer certas coisas. O cercadinho aqui hoje tem um vídeo para provar, ele já aprendeu a abrir. O que a gente fez? Já deu conta de destrancar o negócio. Durante a semana, nosso engenheiro prático aqui, o Mário, vai colocar um cadeado, por conta do meu menino. Mas ele quer fazer as coisas, ele não alcança o interruptor ali da lâmpada e ele fica irritado, agora já está conseguindo alcançar, e ele tenta fazer coisas fora do tempo dele. Está tentando, e está crescendo e querendo crescer. E depois, quando a gente vai tendo crianças maiores, elas vão almejando quando elas forem ali daquela outra turma da escola, porque aqueles são os caras. Aquela moça, aí a adolescente ali, a pré-adolescente, está olhando para as moças e pensando: uau, quando eu for uma moça assim, quando eu for uma mulher. E elas, as meninas, já começam a pôr os sapatos da mãe e se borrocam toda ali com o batom da mãe e penteiam o cabelo, ficam parecendo um espantalho, mas estão achando que estão mulheres. Isso é vontade de ser como ela, crescer. E às vezes nós até incentivamos os nossos pequenos assim, né? Ó, comer para poder crescer, não é a música? E se os nossos filhos não estão crescendo, é sinal de que estão precisando visitar um médico. Pode ter alguma coisa errada, pode ter alguma disfunção hormonal, podem estar doentes. Se os nossos filhos não querem comer, se eles não querem se desenvolver, se eles não têm fome e apetite, podem estar doentes. E também podem ter apetite demais, que é outro problema. O fato é que existem desequilíbrios, mas o natural é que cresçam. E se não querem crescer, estão doentes. Não existem Peter Pans no reino dos céus, no reino de Deus. Não existem eternas crianças, embora o Evangelho nos diga para sermos como crianças. O Evangelho não está falando sobre imaturidade, está falando sobre vontade por Deus, sinceridade, está falando sobre genuinidade. Não está falando sobre imaturidade. Deus nos coloca numa condição de crescimento. E Paulo vem dizer para esses irmãos que eles precisam crescer. Crescer como? Como diz o texto? De pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos crescer no nosso conhecimento de Deus. Como conheceremos se abandonarmos as práticas de ensino que essa igreja fornece? Por exemplo, se abandonamos a leitura, a audição, se não temos interesse pela teologia, se não temos interesse pelo ensino bíblico, se não temos interesse pelo sermão pregado, pela escola dominical ministrada, se não colocamos interesse nos nossos filhos pelos ensinos que o Ministério Infantil faz, como conheceremos a Deus sem a cartilha de ensino dele sobre ele mesmo? Como? Deus não se interessa, não aprova a ignorância. Por isso ele providenciou meios e ordenanças para que cresçamos em conhecimento e manejamento bom da sua palavra. Deus não abençoa ignorância. Ele não nos deixou na ignorância. Fez uma acomodação de si mesmo em linguagem humana para que nós pudéssemos conhecê-lo e estudá-lo e continuar conhecendo. E dispôs o seu Espírito para iluminar o nosso entendimento, para que não tenhamos nenhuma desculpa. Enquanto essa palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está trabalhando em corações abertos para que entendam, creiam e recebam as bênçãos da palavra. Esse é o processo de Deus. Mas tem gente que já não se interessa mais, se acomodou, não se interessa em aprofundar no reino de Deus, está contente com o prato vazio. Se vem uma tentação, cai.
Se vem um tempo difícil, murmura. Se vem uma crise política, não sabe para onde olhar. Se vê uma dificuldade familiar, se desespera e desiste. Por quê? Porque não está alicerçado no conhecimento de Deus. Deus que provê circunstâncias e anda conosco nas mais difíceis delas. Deus que provê bênçãos e celebra conosco nas mais deliciosas delas. Como agradaremos a Deus se não o conhecermos? Já brincou de amigo secreto com quem você não conhece? Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. O que você dá para quem você não conhece? É ruim, não é? Péssimo. Agora, quando você sai com alguém que você gosta, com alguém que você conhece, fala assim: ah, já sei o que eu vou comprar, né? Como agradaremos a Deus se não o conhecermos? Eu não quero que você entenda que Deus pode ser agradado com um presente de uma loja de presentes. Mas Deus fala aqui sobre frutos. E nós fomos enxertados na videira para darmos frutos a partir dele, porque sem ele nada podemos fazer. Mas Paulo lembra esses irmãos: vocês estão em Cristo. Vocês estão nele, portanto, é de se esperar que deem frutos. Qual a possibilidade de estarmos nele e não darmos fruto? Se não estivermos sendo nutridos, bebendo, comendo dele, ouvindo dele. E ele diz então: a fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E agora Paulo vem falar alguns gerúndios que são particípio no grego, algo para ser exercitado. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A ideia aqui é que a gente seja fortalecido com poder. Paulo está falando sobre nutrição. Esses irmãos estão raquíticos, estão bebendo água suja, estão doentes, precisam do verdadeiro alimento, precisam ser fortalecidos, precisam voltar a ser crentes vivos, que dão frutos, que abençoam seus colegas de trabalho, que abençoam a sua família, porque estão vivos, tem força para carregar o outro que está fraco, faz sombra àquele que está sedento, dá de beber, dá de comer porque tem, sendo fortalecidos em todo o poder. Hoje no evangelicalismo brasileiro se busca poder para um monte de coisa, não é verdade? Fala assim, em oração com poder. Mas Paulo vem nos lembrar que esses irmãos e nós precisamos de sermos fortalecidos no poder, segundo a força da glória de Deus, em toda perseverança, longanimidade. Força e poder para eu ter perseverança e paciência. Força e poder para eu me manter firme. Força e poder para eu não vacilar, não retroceder. Poder para permanecer. Uma pandemia veio sobre o mundo. Há crentes fracos nesse momento, enfraquecidos, que sequer pensam em voltar à comunhão. Não é que negam, mas isso não passa pelas suas prioridades. E falo de forma especial para aqueles que talvez estejam nos escutando remotamente. Por que eu digo isso? Porque talvez você ainda não deu um passo de retorno à comunhão presencial com seus irmãos. E isto pode não significar muito mais do que isso. Mas o fato de você não querer estar aqui pode significar muita coisa. Se vir não significa muita coisa, não querer vir significa muito. E eu quero que você avalie o seu coração. E veja aquilo que vai além da prudência por conta de uma pandemia.
Porque as vigilâncias sanitárias já disseram: olha, é seguro ir ao mercado, é seguro ir ao barbeiro, é seguro que crianças voltem às aulas. Existem protocolos para que a gente vá caminhando nessa direção. Estamos aqui reforçando os nossos usos de máscara, que agora é passível de multa. Estamos tomando cuidados, porque, dizendo até a vigilância de saúde, os órgãos responsáveis, é seguro vir à igreja. Por que algumas pessoas insistem em não querer vir, quando já retomaram outras atividades sociais? Eu quero que você avalie isso no seu coração e veja se não há esfriamento e apatia travestido de prudência. Por que eu estou dizendo isso? Para pegar no seu pé? Não, porque Paulo está aqui encorajando esses irmãos a que se fortaleçam novamente. E queridos irmãos, a nossa comunhão, a nossa caminhada juntos é para o nosso fortalecimento. Essa igreja não deixou nem uma semana sequer, desde que entramos em pandemia mundial e nacional, de alimentar a igreja, ainda que remotamente online. Nenhuma semana sequer. Trabalhamos duro para isso. Mas queridos irmãos, se uma coisa ficou provada, é que nada substitui a caminhada do povo de Deus juntos. E isso não se faz remotamente. Parte da nossa força é caminharmos juntos. E eu louvo a Deus por essa igreja local que Deus me trouxe para cá. Uma igreja que gosta de estar junto. Uma igreja que a gente tem que ficar botando para fora, porque não quer sair daqui quando termina os programas. E olha que não tem nem mais lanchinho. Mas a gente junto tem alimento. Louvado seja Deus por isso. Que isto seja revestido de poder para que permaneça na vida dessa igreja. Algumas coisas nós precisamos de força para permanecer, não é nem para conquistar, é para manter, é para não perder. Mas tem coisas na nossa vida espiritual com Deus que já foi perdida, e que Paulo está pedindo a esses irmãos aqui por eles, para que eles sejam revestidos, para que tenham novamente, sejam restaurados. O que Deus precisa restaurar na sua vida? O que foi perdido no caminho? O que está fraco? Seu tanque está vazio? O quão apaixonado pelo Senhor você está? Quão apegado à sua palavra você está? Vos cabe parte da herança na luz. Deus já fez tudo o que precisava a seu respeito. Por que você tem menosprezado essa luz? Dado pouca importância para toda sorte de bênção espiritual nele, aquele que nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que nos redimiu dos nossos pecados. Eu quero orar por você. E eu não quero fazer isso de forma genérica. Eu quero chamar você à oração como quem precisa dessa oração. Falo para os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos escutando de longe, em casa ou em algum lugar que estejam. Se essa oração é para você, eu vou te pedir para que você fique de pé. E eu quero orar pela sua vida, pedindo a Deus que te reanime, te dê fôlego novo, te dê uma unção nova, uma consagração. Talvez isso tudo é uma grande novidade para você. Talvez você olhe para trás e pense: eu acho que eu nunca amei o Senhor de verdade, mas eu quero. Eu te chamo para fazer isso, não é porque vai ter um pó mágico aqui, mas é que nós precisamos de marcos e decisões. Nós precisamos permanecer com decisões. O conhecimento de Deus vem para que tomemos atitudes dignas. Por isso Deus se revela.
Eu quero orar, pedindo a Deus que abençoe certos corações, aqui e em casa. Peço à igreja que feche os olhos. E aqueles irmãos que querem receber essa oração, peço que fique de pé, nós vamos orar por vocês. Amém. Ó Santo Deus, amado Pai, Pai de amor e de esperança, nesse momento cabe a nós respondermos a Tua palavra e pedir ao Senhor que faça a obra de restauração que o Senhor encomendou para a igreja colossense, aqui, agora, na nossa. Pai, Cristo morreu para que tivéssemos vida e vida abundante contigo. Então não é demais te pedir para que o Senhor nos renove. Perdoe nossa apatia e abasteça o tanque da nossa fé. Dê abundância aos nossos pratos. Deus, restaure o primeiro amor desses irmãos e irmãs. Nos aqueça mais uma vez. Nos leve à Tua palavra. Ó Deus, os conduza para que eles voltem e se firmem com poder na Tua presença. Te peço piedade renovada, amor pelo Senhor renovados. Te peço que o Senhor, ó Deus, guie especialmente cada coração naquilo que precisam ser confrontados, renovados, e dê, ó Deus, as declarações de amor que o Senhor tem para cada um de forma particular. Os alcance com graça, com poder, para que transbordem de conhecimento do Senhor e Te amem e declarem amor ao Senhor e possam frutificar. Assim te pedimos a bênção do Senhor, te pedimos a graça do Senhor, que Teu Espírito faça algo novo, que Teu Espírito faça algo novo e poderoso. Dependemos do Senhor e buscamos o Senhor. Em nome de Jesus, amém.